Bom, pessoal, estou chegando, trazendo mais informações. Eu sou Fagundes. Hoje são 28 de janeiro de 2022. Na descrição, o link para esta matéria. Gente, declarações de Lula andaram perturbando a galerinha aí do mercado de trabalho. Não tem agradado muito, não, né? E também as ações do STF têm deixado aí os empresários, né, meio preocupados. Bom, vamos à matéria? Empresários temem revisão da reforma trabalhista e decisões do STF. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal, dá aquela forcinha. Tem a nossa lojinha, também aí parceira de uma grande varejista, Conforto Eletro, o nome da nossa loja. Você compra através do nosso link e vai estar ajudando o canal. Tá na descrição e no topo dos comentários. Tem também a nossa live todos os sábados às 21 horas. E você que gosta de participar da live com suas opiniões, seus posicionamentos, gosta de ver seus comentários lidos, vem pra cá que a gente faz isso, tá? Você participa, você ajuda a conduzir a live. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Uma eventual revisão da reforma trabalhista conduzida por Michel Temer em 2017 começou a esquentar a bateria de temas espinhosos neste janeiro pré-eleitoral. A lebre levantada pelo ex-presidente Lula, PT, pré-candidato à presidência da República, gerou desconfiança e levou entidades patronais a sondarem até mesmo Geraldo Alckmin, ainda sem novo partido após deixar o PSDB, incerto como vice do petista. A avaliação é de riscos, né, frente a uma insensata modernização dos últimos 5 anos. Na verdade, não é uma modernização, é uma desmonetização, porque a reforma trabalhista para o PT é aquela reforma que dá direitos excessivos aos trabalhadores, torna os empresários ou os empregadores escravos dos trabalhadores, ao ponto de se quebrar o sistema econômico capitalista para se implantar o sistema socialista, comunista, baseado nas estatais. Essa é a ideia. Bom, para o presidente do Instituto Unidos Brasil, Yuber Nabil Sayom, a declaração de Lula sobre uma possível mudança na reforma trabalhista, caso vença as eleições presidenciais de outubro, teria sido uma sinalização aos sindicatos, um indicativo, seria uma sinalização aos sindicatos, num indicativo de retomada, olha só, no indicativo de retomada do imposto sindical obrigatório. Ou seja, por que Lula faria isso? Porque os sindicatos controlam as massas trabalhistas. Então Lula falou, o seguinte, eu vou fazer um esqueminha que o imposto vai voltar novamente, vocês vão voltar a mamar no dinheiro do trabalhador, vão voltar a correr rios de dinheiro no sindicato. Aí os caras falam, pô, legal, mano, então vamos nessa, estamos dentro, vamos fazer o pessoal aí mudar de ideia, vamos lá e tal, papá. Continuando, deixa eu ver. Foi muito mais uma declaração em relação ao sindicalismo a essa taxa de cobrança, o que é percebido como um retrocesso por Sayom. Acho que é assim que é o nome dele, não sei. O empresário destaca que o instituto presidido por ele, do qual participam mais de 200 empresários e entidades com atuação permanente em Brasília, é favorável à contribuição voluntária nos moldes definidos pelas alterações da legislação trabalhista promovidas pela gestão de Michel Temer. Segundo ele, estratos da sociedade já se mostraram contrários à taxação de qualquer imposição, seja ao setor produtivo e muito mais ao trabalhador. Sem falar em tendência de partido, qualquer presidente que assumir o governo federal não pode tentar retroceder com a modernidade de uma legislação trabalhista que precisa ser, inclusive, melhorada completa ao representante do empresariado. Deixa eu fazer uma coisa aqui. A avaliação sobre uma necessidade de novas modernizações nas relações trabalhistas parece alinhada à inclinação do governo de Jair Bolsonaro de intensificar a reforma iniciada por Temer. Estudo
Estudo elaborado a pedido do governo federal propõe um regime alternativo à consolidação das leis do trabalho. CLT, a liberação de trabalho aos domingos e a alimentação no poder da Justiça de Trabalho. Entre outras mudanças, o relatório elaborado pelo Grupo de Altos Estudos do Trabalho entre 2019 e 2021 pode servir de base para uma futura proposta de reforma trabalhista, mas foi criticado por 6 centrais sindicais, inclusive a União Geral dos Trabalhadores, o GT, integrante do IUB. Em nota conjunta, os sindicalistas falam em novo prejuízo da classe trabalhadora. Na contramão, defensores da reforma promovida na CLT em 2017 negam retiradas de direitos e listam benefícios como aumento da segurança jurídica, regulamentação, novas formas de trabalho, como home office, que ganhou força a partir da pandemia, e estimula a formalização. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cabe destacar que as preocupações do grupo não se restringem a falas do pré-candidato petista ou de lideranças do partido. Estão no campo presente e no futuro, com revisões da reforma trabalhista, promovidas pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Agora entrou o STF no rolo. Sayão cita julgamento recente de novembro de 2021 ao classificar como retrocesso a derrubada de artigos da reforma que tratavam do pagamento de perícia e honorários advocatícios sucumbenciais por beneficiários da justiça gratuita no caso de derrota em ações trabalhistas. Passa a ter uma instabilidade. As ações trabalhistas estatisticamente caíram mais de 50% com essa medida que agora o STF derrubou. É um retrocesso, infelizmente, afirma ao defender que a mudança poderia incentivar a litigância de má-fé. A tese vencedora na corte foi a de que não é razoável cobrar do trabalhador que não tenha recursos de acesso à justiça. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, acabou, gente, aqui. Tem mais aqui, ó. Outro ponto da reforma trabalhista de 2017, que já passou pelo Supremo, foi o próprio fim da contribuição sindical obrigatória, sindical obrigatória, considerado constitucional. Mais temas ainda serão julgados pelos ministros. O temor do grupo de empresários tampouco se restringe à eventual revisão da reforma trabalhista de Temer, mas engloba a possibilidade de não concretização de outras medidas que desburocratizem a vida do setor produtivo, reduzindo custos, simplificando regras e permitindo contratações. Aqui fazer andar as reformas, especialmente a tributária. É crucial, avalia Sayão, afirmar que ninguém aguenta mais essa reforma que não sai do papel. E aí finalizou agora a matéria. Gente, aqui ele traz alguns pontos que são interessantes. Primeiro, a ideia de Lula é utilizar as massas. Vejam só, aqui é uma jogada fenomenal. Lula fala em dar direito, desmanchar a atual, né, a atual, como é que chama? Reforma trabalhista que a gente tem hoje, né? Lá de 2017. Por quê? Lula fala em derrubá-la por quê? Porque essa revisão, ela colocou as coisas meio a meio, entre aspas. Não está meio a meio, mas está mais meio a meio do que antes. Antes, o cara trabalhava numa empresa, ele poderia ser demitido por injusta causa. Por justa causa no sentido, né? Mesmo assim, o cara ia na justiça, metia lá e ganhava. O cara podia ser demitido, podia sair de lá da empresa recebendo todos os direitos. Ele ia na justiça, inventava um negócio para e ganhava. Muita gente, e eu falo isso porque eu já vi várias vezes, camaradas assim, eu vou trabalhar 2 anos na empresa, depois eu ponho a empresa no pau e tiro uma bolada. Acabou. Graças ao sistema como era antes. A ideia do PT, gente, é criar um colapso no sistema empresarial para que o sistema empresarial não consiga contratar, tenha medo de contratar. Por quê? Porque aí entra as estatais. O cara vai trabalhar para o setor público e aos poucos o setor público, as estatais, vai dominando o mercado brasileiro.
Dominando esse mercado, o que acontece? Você faz como acontece hoje em Cuba, em Venezuela, você tira as empresas e entra o Estado. A ideia do PT sempre foi essa. Por que vocês acham que o cara tem que ser obrigado a pagar um imposto sindical? Meu, se eu não uso o sindicato, pra que eu vou? Mas você é obrigado a pagar. Você é obrigado a manter um esquema que você não quer mantê-lo. Porque é assim que funciona, é na base da imposição. Nós tivemos aí, desde de 2017, uma redução nas ações impetradas na justiça de trabalhistas, trabalhadores contra empregadores. Por quê? Porque tinha acabado aquela coisa do cara entrar na justiça e sair ganhando todas. Por quê? Gente, tem que ter um equilíbrio. O trabalhador tem que ter direitos, mas tem que ter obrigações. O empregador tem que ter direitos, mas também tem que ter obrigações. Por quê? O empregador antes estava com medo de contratar o cara. Quem é? Talvez você tenha uma lojinha, está me assistindo, tem uma loja, tem um comércio pequeno. Há tempos atrás você tinha medo de contratar um funcionário. Muita gente contratava um funcionário, 3 meses mandava embora, contratava outro. 3 meses mandava embora, contratava outro. Por que ele fazia isso? Porque se ele ficasse muito tempo lá, o cara tinha medo desse cara arrumar alguma coisa e colocar o cara na justiça. E uma coisa interessante, gente, que as pessoas não abrem os olhos para isso, é quando o PT tem uma mania de jogar trabalhadores contra empregadores. Não, porque os burgueses, a burguesia, os empresários. Mas me diga uma coisa, quem é que dá emprego ao cidadão brasileiro? Não são os empresários? Não é a tal burguesia? Não são eles os empregadores? Vocês conseguiram captar aqui? Eu jogo o trabalhador contra o empregador. Crio uma divisão entre eles. Quebro o sistema econômico e eu sou bonzão, entro com a Petrobras, com os Correios e vou roubando por eles e boto trabalho. E ponho o cidadão para pagar a conta lá dentro. Vai trabalhar igual escravo pro Estado. Enquanto nós rouba. Vocês vão produzir para nós roubar. Quando na verdade você tem que unir trabalhadores e empregadores. Porque um depende do outro, gente. O empregador precisa do trabalhador para poder produzir. O trabalhador precisa do empregador para poder ter o seu sustento. Jogar um contra o outro, como os sindicatos fazem, é uma ideia de destruir o sistema para criar um sistema mantido pelo Estado. E não é legal isso. Né? Bom, tá aí a matéria, né? Sem contar as decisões do STF, como essa mesmo aqui, né, do empregador, do trabalhador. Ah, porque o cara não tem condições, ele não pode pagar pelos honorários, né? Então alguém paga essa conta. O engraçado é que justamente isso faz com que muitas pessoas de má fé entrem na justiça. Vai que cola. Eu vou entrar contra o meu patrão, né? Não vou pagar nada mesmo e se colar eu ganho. Vocês estão entendendo? Então precisa ter equilíbrio, gente. Direito demais não é bom. Direito de menos está errado. Tem que ter equilíbrio entre os dois. O empregador não pode ter medo de contratar o trabalhador. O trabalhador não pode trabalhar para o empregador na intenção de passar o rodo lá na frente e ir para a justiça. Não. Vocês prestaram atenção, só para a gente finalizar a matéria? Depois que o PT assumiu o governo em 2003, vocês prestaram atenção que acabou, né, aquele sistema de carreira dentro das empresas? Hoje tudo é terceirizado. Hoje você está numa empresa, trabalha 3 anos e vai embora. Antigamente você entrava numa empresa como office boy, ia subindo de cargo, subindo. Tem muitos presidentes de empresas hoje, vice-presidentes, diretores, que começaram como office boy, porque havia um sistema de carreira dentro. Hoje não tem mais. Hoje a empresa prefere contratar uma outra empresa terceirizada para trazer os empregados para dentro, para não ter esse problema, não correr o risco do que empregar o cara diretamente. Isso faz com que você, trabalhador, nunca cresça na vida e permaneça sempre no mesmo lugar. E isso era uma coisa que era legal, porque estimulava o trabalhador brasileiro. O cara fala, pô, eu vou trabalhar, eu quero subir de cargo. Hoje não tem mais isso. É muito pouco isso. Você encontra, em poucos lugares você encontra isso.
Gente, tá aí na descrição, chave Pix, conta bancária, ajuda o nosso canal, dá aquela forcinha, um abraço. Tem a nossa lojinha, compre pela nossa lojinha, dê uma forcinha pra gente, tá bom? Um abraço, fui!